Olá, bom dia. Eu tenho recebido vários e-mails e mensagens também nas redes sociais. Eu vejo que muitos cristãos agora, nesse período pós-eleitoral, estão meio confusos sobre como agir. Muitos deles foram doutrinados por pastores que pregaram determinados candidatos, vote nesse ou vote naquele, e de repente um candidato ganhou, o outro perdeu, o que ganhou, os seus seguidores acham que então votaram certo, o que perdeu, seus seguidores acham que votaram errado ou que os outros votaram errado e o seu candidato perdeu. Na realidade, o cristão nunca deveria ter se envolvido em questões políticas, não deveria ter assumido uma posição política, porque o cristão é um cidadão celestial, mas alguém poderá perguntar, como perguntaram hoje mesmo, mas João Batista não interferia, João Batista não repreendeu Herodes porque tomou Herodias e estava cometendo adultério com Herodias? Sim, João Batista fez isso e João Batista estava muito correto no que ele fez, porque João Batista era um cidadão da terra. Ele era um profeta de Israel, o último grande profeta de Israel, e o Senhor Jesus falou que até antes dele não teve nenhum profeta tão grande quanto ele, mas que no reino dos céus, o menor nos reinos dos céus seria maior do que João Batista. Então João Batista era um judeu vivendo na terra, que era a esperança do israelita, e para o israelita, sim, ele tinha que se envolver nas questões, porque ele era até exortado a pegar da espada, invadir o território, conquistar o território, matar pessoas para fincar sua bandeira terrena aqui, na terra que Deus tinha dado a ele, a esse povo de Deus. Porém, quando nós chegamos à igreja, é uma outra situação. A igreja é o povo celestial de Deus. Ela começou no céu, ela não começou em Canaã ou não começou na saída do Egito, nada disso. Ela começou no céu. E a sua origem é celestial, o seu destino é celestial. Então, o cristão está aqui como um peregrino e forasteiro, andando num mundo que não pertence a ele, apenas participando das coisas que lhe são permitidas participar, mas sem querer ter interferência na ordem de coisas desse mundo. O Senhor Jesus entrou nesse mundo, atentem muito bem para isso, ele entrou nesse mundo, ele saiu desse mundo sem mover uma palha na política desse mundo. Ele teve influência por pregar o evangelho, por ser quem ele era, mas ele não interferiu em momento algum com a política desse mundo. Então, como que deve proceder agora um cristão nesse período pós-eleições? Muito bem, nós temos agora um candidato que foi eleito, então ele irá governar o país oficialmente a partir do dia 1º de janeiro, mas ele já está na condição de um que foi escolhido e, portanto, nós sabemos como cristãos, nós sabemos que, como fala lá no livro de Daniel, capítulo 2, Deus põe os reis e Deus tira os reis. Então não importa de que partido seja, não importa quem seja a pessoa, Deus põe e Deus tira. Quem governou até aqui, quem governa até aqui esse país, foi aquele que Deus pôs. E quem vai governar o país agora é aquele que Deus pôs. Então, ao cristão, não cabe de maneira alguma, é uma tolice muito grande um cristão se envolver em resistir às autoridades, resistir ao governo. Movimento de resistência. Cara, se você é cristão, se você entendeu a sua cidadania celestial, você tem que entender que a palavra de Deus diz que não é admissível que um cristão resista às autoridades. E nem mesmo fale mal das autoridades. O apóstolo Paulo, num determinado momento, quando ele estava sendo espancado, ele não reconheceu que estava diante de um sacerdote e ele repreendeu o sacerdote, parede branqueada, e falou alguma coisa assim. Aí disseram, você não percebe que você está falando mal de um príncipe do povo, de um sacerdote? E Paulo fala assim, desculpe, irmãos, eu não sabia, eu não tinha reconhecido que era um príncipe do povo, que era um sacerdote, porque a palavra de Deus fala para não falarmos mal de um príncipe do povo, de uma autoridade do povo. Então é muito importante o cristão entender que agora ele não tem nada que criticar as autoridades, agora e nunca. Ele nunca teve que criticar as autoridades. Ele não tem que se posicionar contra as autoridades que Deus estabeleceu. E se ele faz isso, ele está incorrendo numa coisa vergonhosa, que é aquilo que Judas descreve na sua carta, a carta de Judas, quando ele fala que o arcanjo Miguel, no capítulo 1, versículo 9, quando contendia com o diabo,
e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, reconhecendo que Satanás era um querubim, ou seja, hierarquicamente acima dele, como sendo arcanjo, não ousou repreendê-lo, mas disse: o arcanjo Miguel não ousou repreendê-lo, mas disse: o Senhor te repreenda. É uma loucura o que nós vemos em algumas igrejas aí, pregadores repreendendo Satanás. Eles não sabem o que estão mexendo, não sabem o que estão fazendo. Satanás, apesar de ser um querubim caído, ele é um querubim, ele é uma potestade, um poder, uma autoridade. Uma autoridade. E nós não temos que repreender coisa alguma a Satanás, porque o único que repreendeu Satanás na Bíblia foi o Senhor. E agora até o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Não ousou falar mal de Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. E assim deveria ser um cristão também. Entender que a autoridade é para ser respeitada. Estes, porém, agora ele está falando aqui de homens que dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Agora, quem são esses animais irracionais? Aqueles que rejeitam a autoridade, que falam mal das autoridades. Ai deles, ele continua Judas escrevendo, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Um pouco antes, no versículo 4, ele está identificando quais são esses. Ele diz assim: porque se introduziram alguns, ou seja, pessoas entraram entre vocês, cristãos, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, homens haveriam de se introduzir na cristandade, fazendo-se passar por cristãos, mas eram pessoas ímpias, animais irracionais que não respeitam autoridades. É disso que ele está falando aqui. Depois ele dá exemplo, então, desses que entraram pelo caminho de Caim, foram levados pela contradição de Coré, não é? E pelo engano de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas nas vossas festas de amor, manchas nas vossas festas ágape, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então, esses que se dizem cristãos e agem como se não fossem, são esses que Judas chama de animais irracionais. Em 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo escreve a Timóteo: admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em redenção, em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Agora eu pergunto: você que está rejeitando autoridades, você que está dizendo-se cristão, e falando que tem que resistir, e criticando o governo, e dizendo que está errado o governo, que a decisão vai fazer isso está errado, isso está errado. Eu pergunto: como é que você vai pregar o evangelho? Como é que você vai evangelizar uma pessoa com essa disposição? Se a Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades, como é que você vai evangelizar alguém? Ah, mas eu sou do partido. Que partido, amigo? Partido nenhum. Nós não temos que ter partidarismo, porque somos cristãos. Como cristãos, o único partido nosso é Cristo. É Cristo.
Ah, mas o candidato não sei o quê disse que vai poder matar bandido. Ué, mas sempre foi assim que Deus ordenou. Não é assim? Em Gênesis, quando Noé saiu da arca, Deus deu uma ordem a Noé e nunca revogou essa ordem. O que derramar sangue, o seu sangue será derramado. O homicida, essa foi a lei que Deus deu de matar o homicida. É uma lei que Deus deu. Nunca Deus revogou isso daí. As autoridades estão muito certas quando condenam à morte um homicida. E lá em Romanos capítulo 13 diz que não é em vão que a autoridade traz a espada. Quando ele fala, vocês querem resistir à autoridade, né? Romanos capítulo 13, diz assim, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, às autoridades superiores, porque não há potestade, não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação. É muito sério quando você resiste a uma autoridade. Porque você está resistindo a Deus. Ah, mas e se a autoridade estiver contra a Bíblia? Se ela mandar você fazer uma coisa que é contrária à vontade de Deus, então você não faz. Aí simples assim. Simples assim, como Pedro e os outros discípulos que tinham sido presos, as autoridades falaram assim, nós ordenamos que você não preguem mais esse nome de Jesus. Ele falou assim, ó, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Agora, no resto, no demais, se a autoridade decide isso, decide aquilo, não submetemos a autoridade. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Eu vejo cristão falando mal de um juiz. Está na internet, no YouTube, você vai no YouTube, no Facebook, um juiz, porque ele prendeu bandidos, aí os cristãos falam mal de um juiz. E aqui diz o seguinte, os magistrados, os juízes, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer a potestade ou a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Não é em vão que traz a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então, se você andar com guarda-chuva ou furadeira na rua, não tem problema. Agora, se você andar com um rifle de propriedade exclusiva do exército, amigo, a autoridade tem toda a razão em exterminar você, em eliminar você. Porque isso Deus ordenou essas coisas, ainda que a nossa lei aqui esteja capengando nesse sentido, porque tem a questão da lei de engajamento, né, que coloca policiais em situação ridícula, do tipo, você tem que esperar o bandido atirar em você para depois você atirar no bandido. Muito bem, então vamos esperar que Deus cuide dessas autoridades para que acertem, tirem essas arestas das leis. Mas, de qualquer maneira, seja com essas leis ou sem essas leis, nós temos que nos sujeitar às autoridades. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, feito homem, que esteve na terra, que tinha poder para dizimar todos aqueles corruptos que havia no reinado ali, tanto dos judeus como dos romanos, o que ele fez? Quando ele esteve diante de Pilatos, e Pilatos falou assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te condenar? O Senhor Jesus virou para ele e falou assim, amigo, você não teria nenhum poder se do alto não tivesse sido dado a você. Foi isso. Simples assim. Ele, Jesus, se sujeitando a um rei ímpio, corrupto, maligno, porque ele reconhecia que aquele rei tinha autoridade que vinha de Deus, vinha do alto. E ele não ia, então, enfrentar ou resistir essa autoridade. Então, lembre-se bem de que o que a Bíblia diz, daqueles que resistem à autoridade, eles são chamados de animais irracionais. Não é um título muito bom de ser chamado aqueles que acham, por serem muito inteligentes, têm todas as soluções para um país. E aprenda que o seu país, se você é um cristão realmente, é o céu. É lá a sua pátria celestial. Mas, infelizmente, a maioria das religiões cristãs, protestantes e católicas, seguem um negócio chamado Teologia do Pacto, que acha que Israel já era
e agora quem tomou o lugar de Israel é a igreja, e que a igreja deve então dominar o mundo, evangelizar o mundo, para cristianizar o mundo, para quando o mundo estiver pronto e bem cristianizado, bem certinho, Jesus vem reinar. Você já viu os seres humanos conseguirem organizar alguma coisa, melhorar o mundo ainda? Jamais, jamais. Isso é teologia do pacto. Talvez você não saiba o que chama isso, mas o que você escuta nas religiões católicas e protestantes, a maioria delas, não todas, é isso aí. É isso aí. Porém, o que a Bíblia diz, a Bíblia é literal nas promessas para Israel, as promessas feitas no Antigo Testamento para Israel serão cumpridas para Israel. Enquanto isso, a igreja não tem nada que ir lá buscar promessas feitas para Israel, tipo prosperidade na terra, riquezas e poder e não sei o quê. Não é lugar da igreja. Estamos aqui como observadores. É aquele cara que está na rua com as mãozinhas para trás, só observando o trânsito passar. Ele não está querendo apitar, pegar um apito e organizar o trânsito. Ele está olhando. Ele está olhando só. Assim é o cristão. Leia um livro muito interessante. Sugiro que você leia Teologia do Pacto ou Dispensações. Você encontra esse livro no site www.acervodigitalcristão.com.br, acervodigitalcristal.com.br, cristão sem o tio, ok? Mas lembre-se disso, não queira ser chamado de animal irracional por ser pego criticando as autoridades e resistindo às autoridades. E se você está indo em alguma igreja que lá o pregador motiva os seus seguidores a fazerem esse tipo de coisa, você não vai querer seguir também um animal irracional, vai? Pois é, caia fora. Ou se ele então é um dos que repreendem Satanás, mais uma vez, um animal irracional num púlpito querendo que as pessoas repreendam autoridades superiores. Não é o lugar do cristão fazer isso. Está escrito na Bíblia. Está escrito aqui na Bíblia. Não estou inventando nada. Procure lá, leia Judas capítulo 1. Ok? Um bom dia para você.